Olá pessoal, vou fazer aqui, vou apresentar aqui a solução do exercício que eu deixei para vocês me entregarem, ok? É o exercício 42, Perdão, 42 da seção 2.5, ou seja, a essência do exercício é o conceito de continuidade, beleza? Então a função que foi dada, ela é essa daqui, f de x igual x mais 1, se o x for menor ou igual que 1, é 1 sobre x, se o x for maior que 1 e menor que 3, e é raiz de x menos 3, se o x for maior ou igual que 3, tá? O exercício pede em quais pontos a função é descontínua, tá? Então, você precisa analisar a função como um todo, E depois disso ele pede se essa função é contínua à direita, à esquerda, em algum ponto, ok? Então a ideia é analisar a continuidade e analisar a continuidade à esquerda e à direita, Se eventualmente num ponto ela não for contínua, ver se ela é contínua à direita ou à esquerda. Esse é o exercício, tá? Então uma primeira conversa aqui, uma primeira observação, vamos colocar essas observações aqui, O domínio de f aqui são todos os reais, Por que são todos os reais? Porque se você pegar um x menor ou igual que 1, x mais 1 é simplesmente dado x soma 1. Isso está bem definido sempre, para x menor ou igual que 1. Se você pegar um x entre 1 e 3, fazer 1 sobre x não há problema algum, porque você está pegando 1 e dividindo por x. O único problema é se o x fosse 0, mas aqui não há problema. E se o x for maior ou igual que 3, ok? Aí você está fazendo a raiz de x menos 3, A raiz de x está definida se esse cara aqui for positivo ou 0, ou for não negativo. Mas como o x é maior ou igual que 3, Então, esse fato me garante que o x menos 3 é maior ou igual que 0. Então, está bem definida também. Perfeito? Então, isso é um comentário importante, o domínio da função é todos os reais, tá? Agora, a função f ela é composta por 3 partes, dependendo do x, ou se você entra com x real, dependendo onde ele cai, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ela tem uma expressão um pouquinho diferente. Tá? A gente vai ter que analisar cada uma delas separadamente. Tá? Então, a primeira função que aparece aí é a função que para cada x associa x mais 1. Ok? A segunda função é a função que para cada x associa 1 sobre x. E a terceira parte, é a função que para cada x associa raiz de x menos 3. Tá? Então, esse é um jeito de falar sobre a função. Então, aqui a função que para cada x associa x mais 1. Essa função a gente conhece ela? Essa é uma pergunta, Bom, essa função aí, a gente pode pensar ela como um todo, definida na reta toda. Então, na verdade, dado um x, você está associando ele mais 1. Então, a reta x está aqui, Então, ela mais 1 está aqui, Ok? Então, vamos colocar o gráfico dela aqui com outra cor, tá? Então, ela mais 1 está aqui, Perfeito? É isso aí, mais ou menos, Só melhorar aqui. A pergunta que vem aqui é a seguinte. Essa função que para cada x associa x mais 1 ela é contínua? Sim, é uma reta, O gráfico dela é uma reta. Então, é contínua na reta toda. Então, ela vai ser contínua em particular se o x for menor que 1. O ponto 1, como é um ponto de transição dessa função para essa, a gente vai ter que analisar a continuidade separadamente, tá? Então, a função f, se o x for menor que 1, menor, não menor ou igual, ela é contínua, ok? Agora a gente tem outra função aqui, que é a função que para cada x associa... Vamos lá, deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. É a função que para cada x associa 1 sobre x. Tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui tem x, aqui tem y, tá? Então, essa função aí a gente já conhece bem ela, Vamos colocar o gráfico aqui com espessura um pouquinho maior, Já trabalhamos com ela, tá? E a gente marca o gráfico aqui. Perdão. Essa função é ímpar, vamos colocar aqui. Essa função é ímpar, ok? É mais ou menos isso, tá? Essa função é ímpar, ou seja, há uma simetria com relação à origem, E o que a gente já fez é que, à medida que o x fica grande, o 1 sobre x vai a 0.
né? Então, é só colocar aqui o y é 1 sobre x nesse caso. Nesse caso aqui, o y era x mais 1. Então, o que eu estou falando, à medida que o x fica grande, o 1 sobre x vai a zero. À medida que o x fica grande negativamente, esse cara também vai a zero. Então, olha o comportamento do gráfico aqui, né? A mesma coisa aqui. À medida que o x se aproxima de zero pela direita, os valores começam a crescer, né? E à medida que o x se aproxima de zero pela esquerda, os valores começam a ir em direção a menos infinito, tá? Então, isso daqui já é uma tabuadinha, né? Ou seja, dado um x real, a gente já entende bem o que significa 1 sobre x, tá? E agora aqui, bom, um comentário aqui nessa função, que para cada x associa 1 sobre x, ela é contínua, na verdade é uma função racional, né? Porque é um quociente de dois polinômios, um polinômio de grau 0 por um polinômio de grau 1, né? E toda função racional é contínua onde está definida. Então, essa função definida desse jeito, ou seja, a função que para cada x associa 1 sobre x, ela é contínua na reta toda exceto zero. Como aqui eu estou analisando pontos entre 1 e 3, então ela vai ser contínua também. Ok? Então, a parte que me interessa, né, vamos colocar aqui, ó, nesse primeiro gráfico, né, a parte que me interessa são os caras que estão à esquerda do 1, né? Então, vamos lá, já analisamos continuidade aqui, eu vou marcar de outra cor, tá? Então, isso aqui é uma coisa que me interessa, ó. Perfeito? Então, esse é o ponto 1. E essa parte aqui eu posso até apagar. Ok? E, como eu não analisei continuidade no ponto 1, do ponto de vista de continuidade eu vou deixar aberto aqui, porque eu preciso analisar depois, tá? Mas é claro que a f nesse ponto, a f no ponto 1 vale 1. Então, a gente fecha a bolinha. Tá? Agora, aqui no caso da função 1 sobre x, o que eu tenho? Eu estou interessado só no intervalinho de 1 até 3, né? Então, vamos lá. É esse intervalinho aqui. Ou seja, é esse pedacinho do gráfico que me interessa. Todo o resto, a gente apaga. Um comentário importante aqui, né? Que o y, que a bolinha aqui fica aberta. Por que ela fica aberta? Porque a imagem do 1 não é dada por 1 sobre x, e sim x mais 1, né? E a imagem do 3 depende dessa outra expressão aí. Tá? E agora, a função raiz de x menos 3, ou seja, a função que para cada x associa raiz de x menos 3. A gente conhece o gráfico dessa função? Uma primeira pergunta poderia ser esse aqui, ó. A função que para cada x associa raiz de x. A gente conhece o gráfico dessa função? Vamos lá. Então, está aqui. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Raiz de x é a inversa da função x², né? Então, é essa característica aqui, só que é só a parte positiva da função x². Positiva incluindo zero, né? Claro. Então, isso aqui é o gráfico da função raiz de x. Professor, eu não entendo o gráfico. Tem que entender, né? Acho que é essa a estratégia. Então, aqui você tem y igual... vamos colocar aqui a raiz de x, ó. Então, estou marcando ele aqui, ó. Y igual a raiz de x. Essa função, que para cada x associa a raiz de x, ela é contínua onde está definida, né? Ou seja, desde o zero até mais infinito. Bom, então, e essa função? Ela vai ser contínua? Em essência, essa função é um deslocamento dessa daqui 3 unidades para a direita. De acordo? Porque se você entrar com x aqui como sendo 3, aqui você vai pegar a raiz de 0. Então, o 3 vai buscar a informação lá do 0 e trazer para cá. E um x, à direita do 3, vai pegar a informação do x menos 3, ou seja, eu volto 3 unidades e pego aquela informação e jogo lá na frente. Tá? Então, no final das contas, o gráfico aqui... Opa, desculpa. O gráfico aqui, vamos deixar assim mesmo. Ou melhor, vamos apagar porque eu preciso... O gráfico aqui, vamos colocar o eixo Y aqui mais afastado um pouco. Aqui está o 3, certo? É exatamente esse gráfico deslocado 3 unidades para frente. Então tem isso aqui, ó. Ok? E colocando já na outra cor, é isso aqui. Tá? Ou seja, obviamente que essa função, que para cada x associa raiz de x menos 3, ela é contínua onde está definida, né?
Tá? E a parte que me interessa, ou seja, para x maior ou igual que 3, né, é esse gráfico aqui. Perfeito? Então, do ponto de vista de gráfico, é simplesmente juntar os cacos aí, né? Perfeito? É você juntar essa parte aqui com essa parte aqui com essa parte aqui. Tá? E aqui observa que aqui a bolinha é fechada. Tá? Porque a imagem do 3, o f de 3 é exatamente raiz de 3 menos 3, ou seja, raiz de 0 que é 0. Perfeito? Então, a gente já estaria pronto para apresentar o gráfico, né? E, claro, do ponto de vista de continuidade, a gente já justificou que se o x for menor que 1, ela é contínua, se o x estiver entre 1 e 3, ela é contínua, e se o x for maior que 3, ela é contínua. O que falta é analisar no ponto 1 e 3. São os únicos pontos onde tem chance de ter descontinuidade. Ok? Então, vamos fazer uma coisinha agora, tá? Só para aproveitar a mesma tela aqui. Tá? Para aproveitar a função. Eu vou apagar tudo isso. Tá? Ok. E vou fazer o seguinte, vou apagar aqui o domínio também, que já não me interessa mais. Vou apagar essa função aqui e vou só aproveitar o gráfico aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar o x aqui, o eixo y aqui, perdão. O x aqui, tá? Agora, o ponto 3 aqui é importante, né? Tá? Então, o que acontece? A imagem do 1, a gente já viu que é 2, né? Agora aqui a gente vai pegar exatamente o ponto 1, abrir uma bolinha aqui. Ponto 3 é a mesma coisa, abrir uma bolinha no 1/3. O gráfico já está caindo, né? Ok? E agora aqui no ponto 3, você tem raiz de x menos 3. O gráfico aí é mais ou menos isso, tá? Agora eu preciso analisar a continuidade, né? Então, para analisar a continuidade, o que a gente vai fazer? Então, primeira coisa, no ponto 1. Então, primeira busca aqui no ponto 1. Então, vamos lá. Vamos circular ele aqui, ok? Eu vou tentar buscar aqui já diretamente o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x. É assim que começa a frase. Então, é o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Não adianta olhar o gráfico, porque muitas vezes você não tem o gráfico para olhar. E o gráfico ele não é muito fácil de você enxergar. Que ponto está levado em qual ponto e tudo mais, ok? Então, fazer a continha. Então, olha só, aqui eu estou pegando um x perto de 1 para a esquerda, ou seja, o x é menor que 1. Então, a função nesse x é x mais 1. Tem que fazer essa passagem aqui, certo? E agora a pergunta é, quando o x vai para 1, o que acontece com o x mais 1? Ele vai para 2, ou seja, a gente está vendo que se você pegar um x perto de 1 pela esquerda, os valores da função eles estão se aproximando de 2. Tá? Agora, o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x, quanto é? É o limite quando x tende a 1 pela direita. Estou pegando um x perto de 1 pela direita, então ó, o x é maior que 1, a função é 1 sobre x, certo? E quando o x está indo para 1, o 1 sobre x está indo para 1 sobre 1, né? Exatamente 1. Ou seja, isso está dizendo que aqui pela direita, os valores da função estão se aproximando aqui de 1. Né? Qual é a conclusão, né? Uma coisa importante aqui, quanto que é f de 1? F de 1 é 2, né? Por causa disso. Então, aqui no gráfico tem que ficar claro que f de 1 é 2. 2. Então, tem que abrir, fechar a bolinha ali. Deixar aberto aqui para não dar margem à dificuldade de quem está lendo o seu gráfico, ok? Ou quem está interpretando ele. Então, como esse cara aqui é diferente desse cara, então aqui, né? 2 é diferente de 1, a função não é contínua no ponto 1, né? Então, a conclusão portanto, né? Portanto, f não é contínua em 1, ok? Ou no ponto 1, certo? Mas, se você observar que f de 1 é 2, então você pode aqui, ó, o 2 é o f de 1, certo? Então, a f não é contínua no 1, porém, f é contínua à esquerda, né? No ponto 1. O que
que isso está dizendo para a gente? Que se você pegar x perto de 1 pela esquerda, aqui no gráfico, ó, os valores da função estão se aproximando de f de 1, que é 2. Perfeito? No ponto 3, o que acontece? Vamos tentar fazer a continha aqui. Ponto 3 está aqui, ó, ok? Quanto que é f de 3? F de 3, né? Então, é exatamente 0. 0. Se você pegar aqui o limite, quando x tende a 3 pela esquerda de f de x, quanto dá? Esse é o limite, quando x tende a 3 pela esquerda, ou seja, eu estou pegando um x perto de 3 pela esquerda, então f de x é 1 sobre x, ou seja, quando x vai para 3, 1 sobre x vai para 1/3. E o limite, quando x tende a 3 pela direita de f de x, é quanto? É o limite, quando x tende a 3 pela direita, de raiz de x menos 3. Agora, quando x vai para 3 pela direita, esse cara aqui está indo para 0. E raiz dele está indo para a raiz de 0. Ou seja, 0. Então, esses dois caras aqui são diferentes, né? Então, qual é a conclusão? F não é contínuo no ponto 1. Certo? Mas, como esse cara aqui é o F de 3, né? Então vamos colocar aqui, esse cara é o F de 3, a gente percebe que a gente tem continuidade à direita no ponto 1, tá? Então precisa concluir isso, né? Essa informação aqui garante, essas duas informações aqui garantem que o limite na vizinhança do 3 não existe, ou seja, não tem como ser contínuo. Porém, se você olhar só pelo lado direito do 3, o limite, quando x tende a 3, pela direita da função, então olhando só pelo lado direito do 3, a minha função se aproxima de quem? De f de 3. Ou seja, eu tenho continuidade à direita no ponto 3. Tá certo? Então, uma solução mais ou menos razoável do exercício seria isso, com todos esses detalhes, tá? Coisas não razoáveis. Então, tem gente que... Eu vi várias soluções que pega e vai lá e faz o gráfico, e daí a partir do gráfico conclui. Tudo bem, uma coisa visual, certo? Mas eu quero que vocês exercitem, né? Exercitem o uso da notação de limite e tudo mais. Por isso que a gente pega uma função simples, ok? Que a gente consegue enxergar as coisas, tá? E outra coisa importante se notar, se você escrever isso aqui, ó, observa aqui o que está acontecendo, tá? Se eu tirar isso aqui, ó, limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x é x mais 1, que é 2, que é f de 1. Tem erro aí, porque o limite aqui, se ele existir um número, então não pode dizer que isso é x mais 1. Isso aqui está errado, ok? Então isso é uma coisa que não pode ser escrita desse jeito, tá? Ou, você vai lá, é o limite quando x tende a 1 pela esquerda, ou você começa a frase desse jeito, ó. Certo? O limite quando x tende a 1 pela esquerda é de x mais 1 igual a 2. Isso eu sei. Quando x vai para 1, x mais 1 vai para 2. Mas daí a pergunta, o que isso tem a ver com o problema? Porque, na verdade, você está calculando o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x. Então, a frase tem que começar desse jeito. Essa aqui é uma frase mal iniciada. Okay? Então, precisa cuidar. Tem outros alunos que fazem isso. Ó. F de x, e daí coloca a função. Não é essa notação. Isso não faz sentido. Tá? Outros casos que eu percebi, f não é contínua em f de 1. Como assim em f de 1? Quanto que é f de 1? f de 1 é 2. F de 1 é 2. Dizer que f não é contínua em f de 1 é dizer que f não é contínua em 2. Mas no ponto 2 aqui, a função é contínua. Então tem que cuidar como a gente escreve as coisas, tá? Perfeito? Então esse é o propósito desse exercício comentado, né? De apontar, fazer os apontamentos, né? Eu espero que quem teve dificuldade consiga abstrair alguma coisa aí, tá? A parte ruim é que às vezes quem tem dificuldade não lê, né? Ou não vê esse vídeo. Né? E normalmente quem não tem dificuldade acaba vendo, né? Que nem precisaria, tá? Mas enfim, é isso, tá? Até o próximo.